Boa noite, Edu, boa noite, Padre Glênio. Estamos aqui para mais um bate-papo. Ainda estamos com poucas pessoas nos assistindo, né? Temos aí o Lucas, né? Cris e Família, e a Regiane, que estão aparecendo, que colocaram mensagens aqui, né? Deixa eu colocar a gente para a gente se ver por inteiro aí. Tudo bem, Edu? Tudo bem, dentro do possível. Resistindo ao isolamento? Sempre na esperança. Uhum. Não desisti do isolamento, não. Você está atendendo em consultório, em hospital, ou está fazendo tudo online? Não, meio a meio. Meio a meio. Que bom. E aí, padre, tudo bem? Tudo. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, meu pai não está muito bem. A pessoa da paróquia começou a perguntar um monte de coisa, assim, gente, calma, eu estou aqui, né? Pois é, ontem ligaram para mim perguntando por que você não tinha aparecido nos terços, se você estava bem. Pois é. Mas e seu pai, como é que está? Meu pai operou, né, do pulmão. A gente é gente, né? A gente é gente. Precisa ser gente. Pois é. Não consigo falar mais do que isso. Não, assunto aqui não falo, porque nós vamos falar, né, hoje de sequelas do Covid, de reações. Né? Pedimos para o doutor Eduardo no começo da semana, ele não só já estava informado, como foi atrás de pesquisar um pouco mais. Eu só acho que podemos esperar um pouquinho, a gente já garantiu a transmissão, né? Até que entrem mais pessoas. Né? Claro. Ou irmos conversando devagarzinho. Né? Claro. Como é que vocês têm visto, né, esta situação que a gente está vivendo? Não é o tema, mas está a notícia, né, de que os casos estão subindo. Tem terceira onda, doutor? Acho que não acabou nem a primeira, você já está na terceira. Então, eu acho, doutor, que a gente nem tomou o primeiro caldo. Quando eu digo caldo, assim, a gente não tomou o primeiro caldo. Acho que isso na prática não tem nenhuma importância, né? Tem importância para o pessoal que trabalha nessa área, mas assim, no dia a dia não tem importância nenhuma, porque nada mudou. Se é primeira, segunda, terceira, nada muda, né? Porque continua a mesma coisa, a gente continua com
tentando vacinar, né? Vacina, só 12% da população foi vacinada. Hoje eu vi no jornal que 15% dos vacinados que tem a vacina completa no Brasil tomaram vacina fora do Brasil. Então, nada mudou. Né? Para a gente continua a mesma coisa. Não é só que não continua, é que as pessoas estão cheias. Fora isso. Né? Até a corrupção continua igual como sempre foi. Pois é. Então, não tem grandes novidades. Não. Agora deve subir um pouquinho, porque chegou uma quantidade da Janssen, né? Que é dose única, né? Então, talvez aumente um pouquinho a quantidade de vacinados. Mas ainda é insuficiente, né? Para conter. 12%. É uma população gigantesca. 12%, e agora tem essa frescurada, desculpa o termo, mas é uma frescurada. Não, essa eu não tomo, só outra. Agora se fala que são as vacinas gourmet, né? Você tem. Escolhe a vacina. Coisa que não tem nem cabimento. Né? Que bom. Gente, nós estamos com 8 pessoas conectadas, né? Devem entrar mais, mas em respeito aos que entraram, né? Vamos começando a conversar, já começamos. Sim. Só pedindo o seguinte, é bate-papo, né? Então, quem está aí, envie comentários, perguntas, né? Eu vejo que tem 2 coisas que estão importantes, né? Uma são as reações às vacinas, né? Os sintomas, né? Mas, principalmente, nós queríamos falar que está surpreendente, né, Edu? A questão de sequelas, pessoas que tiveram Covid, pessoas que tiveram alta, mas, mesmo assim, continuam apresentando sintomas, né? Eu estava me atualizando agora, né? Diz que em Wuhan, né, das pessoas que tomaram vacina, né, 76% tratou pelo menos um sintoma depois que saiu da fase aguda. Ou seja, e principalmente eles colocam, né, a questão do cansaço, da fraqueza, dificuldade para dormir, ansiedade e depressão. Né? Ou seja, é assustador, né? Não é o simples fato de ter alta que acabou e que se livrou do vírus. Estou errado ou isso acontece mesmo? Bom, eu fiquei essa semana toda pensando aí no assunto. Eu não sou infectologista e também não tenho tanta experiência no assunto, né? Mas tenho atendido bastante gente com Covid, não essas Covids hospitalares já complicadas, mas as Covids que até de média complicação, até com falta de ar, mas a gente tem atendido e resolve, né? Pelo menos estamos resolvidos. Então, assim, eu posso falar um pouco da experiência que a gente está tendo, né? E também falar algumas coisas que eu acho que que são observações pessoais, sou eu que vejo e eu que deduzo, né? E uma das coisas que eu penso é o seguinte: a Covid é uma doença que atinge todos os órgãos do corpo. Ao contrário do que se pensou muito, ela não atinge só o pulmão. Ela tem preferência pelo pulmão, mas ela atinge todos os órgãos do organismo. É um vírus que é extremamente invasivo e ele vai numa rapidez muito grande, contamina com uma velocidade enorme. Então, ele vai deixando marcas em todos os órgãos, né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos. Alguns pacientes têm mais marcas em muitos órgãos, outros têm poucos órgãos.
Os pacientes, todo mundo quer que acabe logo a doença. Quer dizer, quando uma pessoa pega o Covid, a expectativa é que acabe logo, porque todo mundo quer se livrar, né? E a coisa não funciona assim, ela é mais lenta do que se imagina. Por isso que nesse estudo aí que você leu, Marcelo, tem lá dizendo que existe hoje o conceito de que é uma Covid prolongada. Não é que a Covid é prolongada, é que ela é assim mesmo, ela é longa. Ela é uma doença de duração maior do que se considera. 10 dias é um prazo é um prazo importante porque é quando as pessoas param de contaminar os outros e também é o momento em que se complicar é a partir daquele momento que complica, né? Todos os infectologistas eles têm medo do 11º, 12º dia, porque se complicar é nessa época, né? Mas isso não significa, aí eles liberam as pessoas para ter uma vida menos restritiva, mas isso não significa que a doença foi embora. Significa que para alguns já foi, mas para muitos ainda vai ficar. E eles vão se restabelecer, e demora, tá certo? E tem que ter paciência, coisa que as pessoas não têm. Então, eu tive vários pacientes que aconteceram isso, que eles acharam que 10 dias depois eles podiam voltar a trabalhar, ter uma vida normal, esquecendo que existe uma coisa que é recuperação, tá certo? Passou um trator em cima do corpo, o corpo tem que se readaptar ao que está acontecendo, né? E aí começou a se ver também, não se tem muitas ideias, não tem isso muito claro, mas parece que ele pode deixar sequelas no coração, pode deixar sequelas no rim, pode deixar sequelas em todos os órgãos do corpo, né? Então tem que ter paciência, e tem a doença não acaba de repente, ela vai acabando aos poucos, e não é em 10 dias em geral. Tem pessoas que nem têm sintomas, esses nem vão acabar. Ontem eu atendi um menino que está com Covid, que estava com dor no corpo, isso foi ontem à noite, hoje de manhã ele estava lépido, sem nada, entendeu? Então isso também acontece, né? Mas também acontece, e eu acho que é mais comum essas coisas que é prolongada e que as pessoas têm pressa e já querem voltar à vida normal e não dão tempo de restabelecer, tá certo? E precisa um tempo de restabelecimento. Isso é importante. Mas também eu acho que uma coisa super importante é a readaptação da pessoa. Quando ela fica doente, o corpo dela tudo muda, né? Muda o emocional, muda as forças, muda o apetite, muda o intestino, a parte intestinal, muda tudo, né? O metabolismo todo muda. E aí tem um tempo para restabelecer. E aí ela tem que fazer isso pouco a pouco, fazer e aproveitar para refazer a vida dela, né? Para pensar o que aconteceu, né? O que eu acho mais preocupante, na minha opinião, a coisa mais preocupante do que eu vejo é a parte emocional. As pessoas, depois de passarem por Covid, elas ficam deprimidas, né? Segundo esse estudo, né, 23% dos infectados, né, vão ter crises de ansiedade e de depressão. Quer dizer, o emocional pega mesmo, né? Isso é estudo feito na China. Eu tenho aqui o estudo da USP, né, que eu pesquisei, a fisiatra Linamara Rizzo, né, ela coloca também a questão de palpitações, depressão e ansiedade como, né, além da fadiga. Mas, retomando só o que você diz,
A contaminação demora cerca de 10 dias. Por 10 dias, a partir do início do sintoma, a pessoa transmite, é isso? A partir daí, ela não transmite mais, mas a recuperação é longa, né? Principalmente para algumas pessoas, você citou, né, a fadiga, né? O que eu tenho conversado com as pessoas é que eles reclamam que ficam com um cansaço exagerado por longo tempo, né? É isso? Então, ficam cansados, mas é o corpo se refazendo. Não é uma coisa grave, é uma coisa que precisa de tempo para se refazer. Não, as pessoas antigamente eles se davam tempo, você ficava doente, você ficava um tempo se recuperando, né? Readaptando a vida pós-doença, né? E isso acontece com qualquer doença, qualquer pessoa que fica com uma doença um pouco mais grave, ela tem que se recuperar, né? Agora, quando a pessoa... Veja bem, aqui eu acho assim, que a gente precisa pensar direito o que a gente chama de cada coisa, porque, assim, depressão e ansiedade são dois termos muito gerais, que não querem dizer muita coisa. Tá certo? É óbvio, Lulante, que quem é humano tem medo, e o medo está ligado à ansiedade. Então, as pessoas ficam com muito medo, tá certo? Porque todo mundo que pegou o Covid, ou a grande maioria das pessoas, obviamente passaram por um estresse muito grande, pensando, putz, e se de repente eu complico? E se de repente eu tenho que ir para o hospital e não tem lugar? E se de repente falta oxigênio? E se de repente acontece não sei o que lá? Tá certo? Como é que eu vou fazer se eu ficar no hospital e não tiver comunicação com ninguém, se ninguém puder me visitar? Então, claro que uma pessoa que tem Covid não pode sair ilesa de tudo isso, né? Ela fica aflita. Eu acho muito melhor esse termo aflito, porque a pessoa fica aflita e com muita coisa na cabeça, né? Os pacientes que foram internados, eles não recebiam visita, né? A maioria não recebeu visita. Então, não tinha com quem acompanhar eles ali. Então, além de tudo, pesou a solidão, pesa até hoje, né? Pesa a incerteza, a solidão, né? O medo, né? O não poder, não poder falar com a família, não poder, as notícias, na maioria das vezes, são transmitidas pelo próprio hospital, né? Então, isso dá uma bagunça tremenda na cabeça das pessoas. E quando elas saem, elas ficam com medo, porque é uma doença que ameaça. Não falam, bom, você tomou vacina, você ficou doente, depois você eventualmente tomou vacina, ficou melhor e pronto. Então, agora você pode viver sua vida sossegada, que você não vai pegar mais Covid. Não é bem assim, tá certo? Então, a gente vive assustado, o tempo todo assustado e o tempo todo ameaçado. Quando acontece isso, as pessoas ficam emocionalmente perturbadas. Ficando emocionalmente perturbadas, elas vão vão descarregar adrenalina no coração, vão descarregar adrenalina em outros órgãos, vão ter alterações dos outros órgãos, né? Então, tem que levar em conta todos esses fatores que eu acho, né? É uma coisa que é muito global, muito... E, por isso, quando falam, eu já tive vários pacientes, não, eu preciso voltar urgentemente a trabalhar porque eu estou preocupado com não sei o quê, não posso esperar porque eu preciso, não sei o quê. Bom, já está criando um problema para si mesmo, porque ninguém perguntou para o corpo, né? Ninguém fez uma pergunta para si mesmo ou para o corpo se está disponível para isso, né? Estabeleceu o que é e pronto, não é assim. A gente tem que ter uma certa calma, um certo. Depois, por exemplo, muitas vezes
a perda do olfato e do gosto da boca, são coisas que alteram muito a vida da gente. Demora um pouco para refazer, porque tem destruição de células. Espera, tem que esperar. Isso não quer dizer que vai ser ruim, tem que esperar. Tem que fazer. E tem que refletir e refazer toda a vida, né? Uma experiência que a gente tem bastante grande é com pacientes que têm infarto, por exemplo, né, que passam muito próximo da morte, né, que se cumprimentam a morte e vão embora. E quando eles ficam bem, a primeira coisa que eles querem é trabalhar loucamente para provar que está bem. Aí que começam as encrencas, porque não está preparado para isso, né? E aqui está acontecendo a mesma coisa com o Covid. Não, já estou ótimo, perfeito, já posso trabalhar, não preciso fazer nada. Não, eu sou super-homem, eu sou a super-mulher, eu sou super-tudo. Então, vamos tocar o pau. Eu quero mostrar para que eu estou bem. Não está bem, o organismo não pensa dessa forma. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, não pode entregar o corpo, você tem que forçar para voltar, né? Então, existe meio que uma crença de que tem que ir além dos limites para recuperar. Isso não é verdade? Eu não acredito nisso, eu acredito que existe uma exploração do trabalho, né? Quer dizer, a pessoa não tem o direito de ficar doente, né? As pessoas ficam doentes e a maioria da população que vocês têm sabe muitíssimo bem que vai até a última força, só para de trabalhar numa última força, porque tem que ganhar, porque o empregador não vai reconhecer, porque a política não é de reconhecimento, vai até, né, como diz o nosso presidente, isso é coisa de vagabundinho, né? Coisas do gênero. Não, maricas. Então, coisa de maricas. Não quis usar essa palavra, mas... Então, assim, não, vai trabalhar, tá ruim, tá resfriado. Eu tive um caso aqui de uma menina que foi obrigada a ir trabalhar, ela sabia que estava com Covid, e foi trabalhar. Conclusão, disseminou lá, porque ela foi trabalhar. Eu tive um caso, acompanhei um caso que o patrão exigiu que o cara fosse trabalhar, falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar para você ficar em casa, o risco é meu, você vem trabalhar. Né? Não, gente, o risco não é dele, né? Porque o risco não é dele. Reacionário e sem vergonha. O risco sem não é vergonha. Dele, o risco é da pessoa que está sujeita a ter alguma coisa. Né? A gente tem sempre a ideia de que o corpo ele reage. O corpo é uma máquina que trabalha super bem desde que você dê a oportunidade dele para trabalhar e para se recuperar e tomar todos os cuidados, tá certo? Quando alguém é internado de Covid, não dá, assim que dá uma melhoradinha, eles mandam embora, e tem toda a razão, não tem leito para todo mundo. Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que terminou o tratamento. Simplesmente a parte que precisava hospitalizar foi. E manda embora até para não pegar não ter outras encrencas. Né? Mas termina a doença em casa. Né? Termina em casa. Aí é uma coisa, assim, a reação de cada um é diferente. Tem gente que se recupera mais rápido, tem outros que se recuperam. Agora, o que eu tenho visto e discuto com as pessoas é que é o complexo de super-homem. Não, comigo é diferente. 2 dias não vai ter vírus que me aguente. Né? E o vírus deve estar falando a mesma coisa. Não vai ter gente que me aguente. Né? Aliás, você tocou num ponto agora, né? Eu tive 2 pessoas que eu convidei para assistir o nosso bate-papo, e eles falaram assim,
não sei se eu aguento ouvir essas informações. Né? Eu não estou preparado. Um deles, que está, um colega nosso, né, do projeto, que está com Covid, falou assim: eu tenho medo de saber dessas coisas. É engraçado, as pessoas estão com medo de ter a informação e de se cuidar. Né? A Tereza... Fala. Só completar uma coisa, não precisa ter medo das coisas, precisa equacionar, né? Porque, assim, está aumentando o número de contaminação de Covid, porque só 12, 14% das pessoas estão vacinadas, porque as pessoas não têm, muitas vezes elas querem tomar todos esses cuidados, mas não tem como, né? Os costumes mudaram muito com a pandemia, né? Porque os que podem estão dentro de casa, o próprio confinamento da família causa uma série de problemas. Então, tem que levar tudo isso em conta, né? Mas não é uma... Se tomar cuidado, tal, como qualquer outra doença, tem os casos graves. Mas a maioria evolui bem, entendeu? Desde que cuide. Não, o problema é cuidar. Né? E agora, o que está acontecendo? Agora, com as vacinas, diminuiu o número de problemas grandes com velhos. Então, agora são os mais novos. Esses são mais difíceis de controlar, porque eles se acham... Eles não têm paciência de esperar as coisas, né? Então, agora tem que obedecer as regras, são regras, e são regras que parecem assim, eu insisto isso, já falei várias vezes, são regras que parecem assim rudimentares, mas com toda a tecnologia da medicina, como é que não... que tem que fazer isso, distanciamento, que ridículo, usar máscara. Mas essa é uma experiência de sempre, né? Não é de agora. Né? São coisas que são altas tecnologias, a gente que não percebe, porque usar máscara é uma super tecnologia, né? Até depois que começou a se usar máscara em centro cirúrgico, as infecções lá dentro caíram, né? Depois que ensinaram a lavar a mão com sabonete, alta tecnologia, não é baixa tecnologia, alta tecnologia. Cada vez produtos mais fortes e melhores para lavar, diminuiu tudo. Então, isso tudo é tecnologia, isso daí é fruto de grandes estudos, não é assim, não, isso é bobageira, não é assim a história. E tem que ser seguida. E as pessoas, para ficarem bem, elas têm que seguir, elas têm que se nutrir, elas têm que ficar descansando, elas têm que repensar a vida, elas têm que mudar muita coisa, elas têm que perceber que não é à toa que veio um vírus, que não é assim a história, né? O vírus veio para mostrar para a gente uma série de defeitos, né? De novo, insisto na história, essa pandemia é fruto de um desequilíbrio ecológico, de um desequilíbrio social, de um desequilíbrio religioso até, porque as pessoas perderam a fé nas coisas. Então, a pandemia é fruto direto do desequilíbrio, né? E da má alimentação, enfim, de tudo isso, do excesso de remédios, né? Que é outra das coisas, né? Bom, aí vou deixar um espaço aberto, daqui a pouco eu volto, que eu tenho um outro assunto. Tá bom. A Teia coloca, cadê a Teia? Tereza, né? Que eu chamo de Teia. Que células podem ser destruídas, ou mais comumente, que células são destruídas pelo Covid? Você falou agora há pouco, quando você falou do perder olfato, perder... Né? Que são destruídas células. Então, o que se sabe sempre é que ela destrói muito a célula do pulmão, ela tem
o vírus tem uma atração, digamos assim, pelas células do pulmão. Mas hoje tem estudos muito bem feitos mostrando a destruição de parte renal, que é importante, de rim e de sistema nervoso, né? Hoje se fala muito em alterações cerebrais que provocariam, seriam a partir daí que teriam todos os problemas neurológicos e de olfato, de gosto, mas a maioria disso, precisa entender que quando a célula é destruída, o organismo imediatamente tenta reconstituir. Isso que é a base da inflamação, isso que a gente chama de inflamação. Então, o organismo está o tempo todo atento para reconstruir. Destrói e reconstrói. Até a parte neurológica, que antigamente se achava que não tinha jeito, hoje já se sabe que em alguns casos se reconstrói. Se reconstrói, né? Então, o tempo todo é isso, destrói, reconstrói. Mas o organismo precisa de condições boas para reconstruir, tá certo? Por exemplo, uma pessoa desnutrida, seja ela desnutrida para mais ou para menos, por exemplo, um que está desnutrido por falta de alimento, ou destruído por excesso de alimento, de ingestão de muita coisa que não devia, esses não têm mais dificuldade, não. O corpo vai encontrar mais dificuldade em reconstruir né? Pessoas que estão muito deprimidas, no sentido mais de tristeza, né? Do que qualquer coisa, também vão ter mais dificuldade de reconstruir. Diabéticos têm mais dificuldade de reconstruir. Não estou dizendo diabético não compensado, né? Os que são compensados na vida normal. Mas lembrar que o corpo ele faz um esforço danado de reconstruir. O tempo todo ele reconstrói. E aí que quer dizer, as pessoas primeiro se encharcam de remédio, né? A maioria desses casos de Covid não precisa grande coisa, é só esperar que melhora. Pode dar de repente, se quiser tomar uma aspirina, uma coisinha à toa, mas o que eu vejo é o contrário, já entram com um quinqualhão de remédios. Né? E aí também muitas dessas coisas que pós-Covid, que são sintomas pós-Covid, às vezes você fica na dúvida se não é pós-remédio e não pós-Covid. Perfeito. Aliás, bom, vamos dar vazão às perguntas aqui, depois eu uso as minhas. Crise família, precisamos ouvir, não só escutar. Acho que quanto mais informações, talvez convença as pessoas a perceber a gravidade da situação e que todos precisam cooperar e tomar a vacina. Legal, Lucas. A Vatusa dá um depoimento. Boa noite. Fiquei internada 6 dias e tive quase 50% do pulmão comprometido. Usei oxigênio e hoje, após 10 dias que saí do hospital, me sinto cansada, um pouco fraca e dores nas costas. Será que vai passar? Já tenho pneumologista marcado, mas tenho medo de ficar com sequelas. Então, nesse caso aí, é pouco provável que ela fique com sequelas. O que acontece é que ela precisa mesmo ir no pneumologista, porque vai fazer outros exames e vai perceber pelos exames que está indo bem. Apesar dela sentir fraqueza, apesar de sentir dores nas costas e tal, uma coisa é o subjetivo e outra coisa é o objetivo. O subjetivo, provavelmente ela está preocupada, está ansiosa, está com um monte de coisa na cabeça e por isso sente tudo isso um pouco maior. Aí precisa dos exames, porque aí tem dados objetivos. Falar, pulmão pegou 50%, ótimo. Vamos fazer novo exame agora?
Vamos, vai ter 20% a mais do pulmão reconstruído, ótimo, porque ela vai ficar mais tranquila, tá certo? Tem que esperar, mas tem que controlar. O controle, muitas vezes, é só até psicológico, porque a pessoa vê que está melhorando, tá certo? Quando ela não entende bem o exame, pelo menos ela confia no médico que vai dizer, ó, está melhorando. Certo? Então, isso é uma coisa super importante, que tem esse controle. Né? Não adianta ir no dia seguinte no pneumologista, mas passou 10, 15 dias. Vai lá, vai fazer exame. Provavelmente, pela experiência que a gente está tendo, esse é um caso bom, é um caso demorado, mas bom. Daqui a pouco ela sente melhor, mas não esqueça de tratar a cabeça também. Ela está concordando com você. Realmente o medo atrapalha bastante. Confia um pouco. As pessoas precisam confiar na natureza, precisam confiar nas reações do corpo, precisam parar de se encher de remédios, parar de tomar vitamina, porque todas essas baboseiras daí, o único que ganha é o laboratório. Né? Porque, e ter consciência, pensar as coisas do jeito que é. Dá medo, eu também tenho medo. Eu não saio, eu tenho evitado sair ao máximo. Também tenho medo. Também me preocupo. Tá certo? Também uso máscara, faço tudo isso. Mas eu, por exemplo, dou uma volta no quarteirão, ou um pouco mais. Domingo passado, fiquei umas 2 horas andando, mas eu não vou em lugar que tem aglomeração, tá certo? Isso eu não vou fazer, mas andar ao ar livre não tem grande perigo. Né? Poder comer uma comida um pouco melhor, descansar, precisa botar na cabeça que a doença, uma das funções da doença é fazer você parar. Você precisa parar de pensar e de se movimentar. Precisa parar. Sim. Aí tem um período de parar. Depois você para, depois melhora, depois você volta para suas atividades. Né? Mas tem que confiar no corpo. O corpo é sábio. Edu, eu acho que isso é importante, né? Confia no corpo e leva um tempo para o organismo se recuperar, mas eu vou pegar o estudo da USP, que ele fala da síndrome, e meio que pedir que você assinale o que deve se preocupar, com qual desses sintomas a gente deve procurar o médico. Né? A USP coloca síndrome, por exemplo, a fadiga. Se eu fico fadigado, é algo preocupante? Faz parte da recuperação? Ou preciso procurar um auxílio médico? E é isso que eu falei. Eu acho que assim, se a pessoa se sente fatigada, depende do jeito. Se ela está fatigada, ela precisa, uns 10 dias depois 10 dias após sair do hospital, ou 10 dias, ou sei lá, 20 dias. Negativação. Vamos falar diferente. Uns 20 e poucos dias de evolução da doença, desde que começou, e ainda tem precisa procurar um médico, mas, na verdade, mais para ver se está tudo em ordem. Né? Às vezes, arrumar uma outra coisinha que precisa. Né? Mas se a pessoa ela dia a dia, ela vê que ela está cansada, mas ela sente um pouco melhor, porque a primeira pergunta que eu faço é sempre essa: como é que está em relação ao dia anterior? Você está melhorando? Você está indo? Você sente uma evolução? Sinto. Então tá bom, então fica tranquilo. Você está conseguindo dormir? Você está conseguindo relaxar? Você está conseguindo comer? O seu apetite está voltando? Você está se sentindo plugado na vida ou ainda está com a cabeça em outras coisas?
né? Você está sonhando, Então, esses parâmetros dão uma dimensão de que as coisas estão caminhando. Não, não estou cansada, cada dia eu estou um pouco mais cansada, cada dia eu faço menos coisa, né? Então, tá bom. Então, vamos procurar um médico. Eu tive uma paciente que falava assim, não, eu fico cansado. Até que eu falei, mas você fica cansado do quê? Ah, não aguento mais varrer a casa inteira. Pô, é claro que não consegue, né? Vai ficar cansado mesmo, né? Sim. Eu consigo trabalhar das 9 da manhã até 2 horas da tarde, depois eu fico muito cansado. Ótimo, está melhorando, né? Antes não conseguia nem sair da cama, está melhorando. Então, eu, pessoalmente, acho que o subjetivo é uma coisa importante. A própria pessoa tem a percepção se ela está melhorando ou não. Mas, na dúvida, vai no médico. Agora, procura um médico que não seja muito médico demais e começa a encher de remédio, porque não há necessidade. Né? Médicos, como todo mundo sabe, não têm a menor paciência de esperar. E eles mesmo eles trabalham com o corpo, falam da natureza, mas eles mesmos não confiam. Não, né? Mas tudo tem que ter uma lógica e uma calma. E cada caso, na verdade, é um caso diferente. Né? A pessoa sabe, ela sabe muitíssimo bem se ela está melhorando ou não. Perfeito. Outro sintoma que a USP elencou, né? Falta de ar, acho que está junto com a fadiga ou tem alguma diferença? Deve preocupar as pessoas? A falta de ar é uma coisa, ela tem que sumir. Ela pouco a pouco tem que melhorar. Tá certo? Obviamente não pode cair, não pode ficar com muita dificuldade, porque pode ser que o pulmão esteja em evolução, mas isso é difícil. Né? Então, falta de ar é melhor procurar o médico. Se a falta de ar está piorando, seguramente tem que procurar o médico, né? E fazer nem sempre dá encrenca. Tem muito caso que a pessoa tem a sensação da falta de ar, acha que está com falta de ar, faz uma nova tomografia e vê que não, que está melhorando. Então, pronto, aí ela vai ficar mais sossegada, ela vai diminuir esse medo e vai conseguir fazer as coisas mais tranquilo, né? Você sabe que eu ouvi há pouco tempo um comentário, né, que muitas vezes a sensação de falta de ar tem a ver com o medo. A pessoa está com o peito cheio e fica tentando colocar mais ar para dentro, né? Então, eu recomendo assim, esvazia o ar, que daí o ar entra naturalmente, né? As pessoas ficam retendo muito, né? Ficam tentando colocar mais ar do que cabe no pulmão. Mas tem também uma história assim, né? Por exemplo, vou falar uma coisa interessante. Se você tem uma feridinha na pele, você fica o dia inteiro olhando aquela feridinha na pele. Qualquer lesão de pele é assim. Você fica o tempo todo olhando aquela lesão. Depois, você olhando aquela lesão, todo mundo vê aquela lesão e todo mundo acha que você tem alguma coisa muito grave. No pulmão, é a mesma coisa. Como todo mundo sabe que uma das coisas da Covid é a falta de ar, todo mundo fica 24 horas por dia prestando atenção na falta de ar. Tá certo? Então, fica observando, e às vezes observando coisa que não existe, que existe pouco. Né? Então, isso também pesa muito, porque você está. E às vezes, por exemplo, você nem percebe que o seu rim está ruim. Né? E ele pode estar muito ruim, você nem perceber, porque não dá grandes alterações. E você não está prestando atenção exatamente nessa coisa. Então, são muitos fatores que influem.
né? E é por isso que é muito individual, cada um tem um jeito de sentir dor, de lidar com a dor, de pensar a dor e de se preocupar com a dor, né? Isso que acontece bastante, né? E, bom, enfim, mas sempre, o Covid não é uma doença pequena, não é uma doença, uma coisa leve, ela pode ser leve, mas ela pode complicar, mas é igual, por exemplo, uma pneumonia, uma coisa, tem muitas etiologias, né? Então, assim, mas bom senso, precisa ter bom senso, precisa. Eu entendo, eu vou repetir isso porque eu acho isso importante. Eu entendo que é uma coisa que causa muito medo, né? Causa uma sensação de que nunca vai desaparecer, que nunca vai acabar, que é uma coisa para sempre. E as coisas andam, aos poucos as coisas andam. A gente que não tem paciência, né? A gente que quer coisas muito rápidas e tem que tomar cuidado, mas a gente, cada um sabe, a gente sabe muitíssimo, né? Como é que uma mãe sabe que a criança não está bem, às vezes? Eu já tive casos de mãe chegar no consultório e falar, essa criança não está bem. Eu não via nada, mas ela dizia, não, eu conheço ela, tem alguma coisa errada. Pumba, tinha. Mesmo adultos, quando eles chegam falando, não estou sentindo bem, o tal do não estou sentindo bem, que o médico acha que é uma bobagem, é básico. Você não está sentindo bem, alguma coisa tem, né? Precisa procurar. Claro. Mas nunca sai correndo, isso que é a história. A não ser que esteja, sei lá, uma falta de ar tremendo, uma coisa muito complicada, mas não saia, calma, vamos esperar. O tempo sempre é amigo da gente, né? Outro sintoma que o pessoal da USP descreve são dores de cabeça, dores musculares, né? E aí, toma um analgésico, espera para ver se intensifica, como é que a pessoa lida com as dores? A dor é insuportável. Acho que dor é uma coisa que não tem que ter, entendeu? Então tem que tomar mesmo. Toma um analgésico, melhor tomar um analgésico do que ficar sofrendo por nada, né? Mas obviamente que se a pessoa não está bem, essas dores musculares elas são comuns e elas cedem. Aí passa o efeito da dor, volta, mas vai aos poucos, vai melhorando, porque está desintoxicando o corpo, né? O corpo precisa ser, depois de ter o Covid, ou ainda durante o final do Covid, precisa desentupir o corpo, precisa desintoxicar o corpo, precisa limpar o corpo. Isso tudo que o corpo está fazendo. E isso daí isso faz com que às vezes as pessoas tenham dores e até de não se movimentar né? Então, mas não acho que tem que sofrer. Não é essa a ideia do sofrer. O que eu estou falando assim não é também para se entupir, porque então vamos usar cortisona, ou vamos usar antibiótico, ou vamos usar qualquer droga mais pesada, porque não cabe, nesses casos não precisa. Entendeu? A maioria das vezes não precisa. Toma uma aspirina, toma o que quiser, uma coisa leve, né? Também pode tomar um vinho, pode fazer alguma coisa. E se proteger, toma um banho, né? Põe uma compressa quente. A dor de cabeça, em especial, é muito, muito chata. Muito chata. Eu tenho visto as pessoas reclamarem muitíssimo, né? E a pessoa fica atordoada com a dor de cabeça,
não consegue pensar em outra coisa que nem a própria dor. Então, tá bom. Então, tenta fazer alguma coisa, mas espera porque faz parte do quadro e melhora, em geral melhora. Perfeito. Aliás, do próximo sintoma que a USP elenca aqui, eu já vi até propaganda de tônico capilar por causa da perda de cabelo devido à Covid, né? Ou seja, a USP elenca que um dos sintomas pós-Covid é a queda de cabelo, né? Outra coisa que eles colocam... A queda de cabelo é uma coisa que é muito comum pós-viroses, tá certo? É uma coisa, tem a ver com o grupo de viroses e algumas outras doenças, mas cai e reconstitui, porque quando cai, a maioria das vezes que cai o cabelo, a célula fica, entendeu? Cai o cabelo, mas a célula fica, ela reconstitui, é questão de esperar também, né? E aí, de novo, você vê como não dá para pensar só de um jeito. Porque, assim, pode ser que a pessoa ficou tão nervosa, tão fora de si, tão fora da caixinha, que acabou mexendo no couro cabeludo e cair cabelo. É comum isso, né? De nervoso, entre aspas, cai cabelo. Não, uns hormônios e cai cabelo. Acontece. Né? Perfeito. Nós temos depois a gente volta nos sintomas, mas, pessoal, pode mandar perguntas e comentários. A Eliana pergunta: tenho 2 amigos que tomaram vacina, fizeram exame e não estão com anticorpos contra o Covid. É normal? Depende do tipo de exame? Então, esse é um tema bastante interessante e difícil, porque eu posso contar minha própria história. Antes de eu tomar a vacina, eu fiz uma vez um exame desses daí e deu que eu tinha um aumento de células de defesa do corpo. Porém, o número... IgG? O IgG. É chamado IgG, isso. Isso, IgG. Só que o número de IgGs que eu tinha não estava nem normal, porque não estava alto o suficiente para justificar qualquer coisa, e também não estava baixo o suficiente. Portanto, o meu caso era um caso anômalo. Aí, obviamente, que um monte de médicos discutiu o caso e chegaram à conclusão que eles não entendiam por quê. E ficou por isso mesmo. Entendeu? E é o que acontece hoje muito frequentemente, porque nem todas as pessoas têm um aumento desse IgG. Entendeu? E o corpo não se defende só com IgG, tem outras formas de... Então, assim, é um assunto controverso. Em geral, os médicos não estão pedindo. Do que eu saiba, eu não tenho tanta experiência assim, mas eu sei de perguntar. Os médicos não estão pedindo esses exames porque se confundem. O fato de ter um aumento de IgG significa que está ótimo, você está protegido. O fato de ter tomado a vacina e não ter subido tanto quanto se esperava, não se sabe se quer dizer que não se imunizou. É um assunto do que eu averiguei, eu não tenho experiência, como eu digo, mas do que eu sei, é controverso. Eu vi uma entrevista, não vou lembrar com que infectologista, que ele falou que não estão medindo anticorpos para aferir a validade das vacinas, porque o resultado não é garantido como anticorpo. Outro sintoma que surge aqui, né? Aliás, várias pessoas já narraram, está no estudo da coisa, é perda de memória. Tem a ver com... Então, perda de memória é muito relacionada, distúrbios cognitivos são muito relacionados, certo? Mas, mais uma vez, eu digo, é complicado, porque você nunca sabe, não é porque uma coisa vem antes e outra vem depois, que uma coisa é causa e outra é efeito, entendeu? Pode ser, mas tem outras coisas que interferem, no meu entender.
né? Porque pode ser que a própria doença realmente possa ter uma lesão no cérebro, mas a própria angústia, a própria nervoso, a própria a situação faz com que tudo isso seja alterado e volta. Né? A pessoa, quando está, entre aspas, nervosa, preocupada, não sabe como gerir uma série de coisas, tudo isso daí vai ficar alterado. Só que na doença acontece tudo isso. Né? A doença, você sai do prumo, você sai do equilíbrio que você tem, e mesmo do equilíbrio emocional. Né? E para a gente que trabalha com homeopatia, isso é o básico, é por aí que você percebe as coisas. Né? A doença, ela traz essas consequências de memória, de esquecimento, de se atrapalhar por exemplo, de esquecer coisas, de objetos, de não medir direito, de tropeçar toda hora. Pode ser da própria doença, não está constatado isso, não se tem certeza. E mesmo que tenham células que estão alteradas ou tem uma alteração do metabolismo que possa justificar isso, não deve ser o único fator. Entendeu? Quando uma pessoa leva mais tranquila a doença, está mais equilibrada, isso não acontece. Né? E isso a gente tem visto muito. Né? Depende muito quer dizer, é tudo muito relativo. A gente não pode pensar uma coisa só. São várias coisas que cada ser humano vai reagir de uma forma. E ainda, eu estou agrupando os temas aqui que eles constataram como relatado na pesquisa da USP: palpitação e dor no peito, como sintoma pós-Covid. É a mesma coisa, parece que as células são alteradas, parece que tem realmente uma alteração lá. Nada disso eu nego, eu só me coloco, assim, eu faço advogado do diabo, eu falo, escuta, mas eu, quando fico nervoso, eu tenho taquicardia, tá certo? Quando eu tô com medo, eu vomito, eu fico mal, né? Eu perco o sono, ou quando eu não sei resolver um problema, meu metabolismo tudo alterado. Né? Toda vez que eu fiquei doente, obviamente meu organismo estava completamente fora. Né? Então, nessa doença, que não é uma doença assim, não é uma doença tão simples assim, ela é complexa, né? Tem todos esses fatores para serem discutidos. Né? Agora, as estatísticas, elas cometem erros, porque elas focam muito essa coisa de pegar um fator só e achar que é isso, mas são vários. Olha, resumindo, para quem chegou um pouco depois, né, o que a gente está conversando, passamos pela lista dos sintomas, né, e que acho importante retomar, que o doutor Eduardo falou, que é uma enfermidade que o fato de ter alta hospitalar ou de cumprir o prazo mais preocupante, sei lá, dos 20 dias, ela demora e o organismo precisa se recuperar e pode trazer alguns sintomas. É isso. Né? Casos sejam intensos e casos não estejam melhorando, a pessoa deve procurar assistência médica. Entendi bem, Du? Então, eu vou de novo falar de uma outra forma. A doença não é uma doença que termina em 10 dias. Tá certo? 10 dias é o prazo que se dá para não contaminar outras pessoas. A doença pode demorar mais tempo para acabar, porque cada organismo
tem uma velocidade, ele está reconstruindo. Tá certo? Na medida que você, por exemplo, se corta, imediatamente, no segundo seguinte, já está coagulando o sangue, já está inflamando, já está se preparando para as células já estão produzindo. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, que são inflamações, é uma inflamação do pulmão. Tá certo? As células são destruídas. Imediatamente o corpo é avisado de que ele precisa, chama o setor de obras. Vamos chamar os engenheiros, vamos chamar os caras, já vamos começar a consertar. Aí começa a consertar, mas muitas vezes continua destruindo e a equipe de conserto está ali fazendo as coisas. Uma certa hora, já entra só no conserto. Então, vai demorar mais uns dias. E como é que faz para a pessoa ficar quieta? Precisa diminuir. Quando você tem uma inflamação, você precisa jogar todo o corpo naquela inflamação. Então, o resto do corpo tem que parar. Como é que faz para parar? O corpo usa de artifício, dói, sente cansaço, então faz parar. Precisa parar, você precisa ter paciência. Agora, se você quiser peitar a história, falar, não, eu sou macho, eu sou homem, comigo ninguém pode, e tudo isso, você vai pagar um preço, porque o organismo vai falar, bom, não vai dar. Você vai... Então, assim, precisa pensar nessas coisas. Não é uma coisa, demora. Tem pessoas que curam em 2 dias, mas tem pessoas que vão demorar um mês, depende do organismo, depende de cada coisa. Começou a percepção da piora, eu vou insistir de novo, é uma coisa muito subjetiva. Não se dá crédito a isso, mas quando uma pessoa fala, eu não estou bem, provavelmente ela não está bem. Alguma coisa está ruim. Se ela sente que ela não está bem, procure um médico. Procure uma. Mas ela está vendo que dia a dia está melhor, está com menos dor, menos momentos de dor durante o dia. Já consegue dormir, já consegue ter algumas poucas atividades. O apetite voltou. Desculpe o termo, mas a tesão de vida começa a voltar, está indo bem. Está indo bem, perfeito. Está indo bem. Eu quero interromper um pouquinho, né? Padre Glênio, você está aí? Quer conversar um pouco? Você tem ocupação agora, tem coisas para resolver? Você precisa sair? Eu preciso sair. Estou com muita dor nas costas. Meu pai não está bem. Né? É isso. Algumas pessoas chegaram depois, estavam preocupadas com você. Né? Seu pai foi operado, era uma cirurgia de pulmão, já está no quarto, né? E você, tudo isso pesa. Né? Um pouco do que o Eduardo está falando, né? O emocional muitas vezes traz, né? Traz dores, dificuldade de ligar. Mas você, estamos aí com pessoas acompanhando, né? Você precisa sair, te cuida. Né? Tá bom. Tá bom? Um abraço, a gente continua aqui. Tá? Tá bom. Falou. Tchau. Estas coisas, né? Ficar tentando administrar de longe, né? E não poder fazer. Né? Bom, não sei se você tinha preparado, Edu, mais alguma coisa. Nós estamos com relativos... poucas perguntas, não sei se são poucas dúvidas, né?
A última coisa que eu vi na revista Veja é que existe um retorno significativo de pessoas à hospitalização, né? Só que daí não retornam com o Covid, né? Existe uma coisa de algumas pessoas retornam à hospitalização por causa das sequelas, né? Que é o caso que talvez seja, né? Que você falou, por ter afetado células do rim, né? Por ter alguma outra coisa, né? Mas eu achei alto, pelo que a Veja divulgou, que quase 17% das pessoas têm um retorno ao hospital. É muito alto isso, né? É alto, mas é a mesma história, né? Precisa ver o que aconteceu com cada um, entendeu? Porque, assim, muitos tiveram alta muito precoce, foram para casa, em vez de se cuidarem, não se cuidaram, entendeu? Teve outros que voltam ao hospital porque tinham doenças anteriores que se exacerbaram com o Covid. Então, cada caso é um caso, né? Esse é um problema bastante complicado. Né? Cada caso é um caso. Não, você não pode generalizar. Né? E não pode. A estatística é uma coisa super interessante, mas a estatística, você faz a estatística matemática e tem uma parte que isso daí é o que a gente chama de quantitativo, mas tem uma parte qualitativa, que é entender o que a estatística está dizendo, né? O que significa aquilo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou chutar uma coisa, mas assim, eu imagino que se você fizer na Inglaterra uma estatística, vai ser diferente do Brasil. Se você fizer na Itália uma estatística, vai ser diferente do Brasil, vai ser diferente da Inglaterra. E se fizer do Japão, então a coisa vai ser diferente de vez. Por quê? Porque cada um desses povos tem um sistema, um modo diferente de agir, tá certo? Se você fala para um alemão, para um japonês, tem que ser assim, o cara faz assim. A gente não é bem assim. O latino-americano, e o italiano, tal, ele não é bem assim. Ele cumpre mais ou menos o que ele acha. Né? Então vai ser diferente. Tá certo? Eu não sei se 17% voltam para o hospital, porque realmente tiveram uma coisa complicadérrima só decorrente do Covid, ou se 17% voltaram porque tiveram, obviamente, alguma coisa que não funcionou direito decorrente do Covid, mas o fato de não ficarem quietos, de não cumprirem as ordens médicas, não ter paciência, tudo isso pesa. Não, o paciente é difícil. Né? E ele tem muito paciente que é mantido no hospital para ver se fica quieto, né? Senão ele não vai se restabelecer. Muito complicado. Essas estatísticas precisam ser lidas e pensadas e interpretadas. Não é fácil. Não é fácil nem fazer. Eu não sou contra as estatísticas, eu sou a favor das estatísticas, acho que tem lógica. Porém, tem que saber ler, né? Não é pegar o número que tem. E é o que se faz, aliás. Né? Você vê, quando saem essas coisas políticas, tem todas as análises possíveis. Né? E é interessante, né, que está começando a acontecer isso, né? Quer dizer, a Veja publicou, vi em outros órgãos de imprensa, né, onde começa a vir o número frio, né? Eu acho que é legal essa reflexão que você está fazendo. Né? Mas também gostei muito da Veja que ele termina a matéria dizendo: cuide da mente depois da Covid, em todos os sentidos. É um pouco do que você está falando, né? Quer dizer, às vezes pode ser um estresse
pós-traumático, pode ser alguma coisa do que viu dentro do hospital, ou do medo dos sintomas. Então, quer dizer, cuide da mente depois do Covid, né? É legal que ele fecha a matéria com isso, né? A Veja fecha, a Veja Saúde, né? E que é uma orientação também da OMS, né? Que diz assim, um pouco do que você está falando, né? Não é normal não estar bem, mas você precisa cuidar e dar tempo para o organismo para ele se restabelecer, né? Puxa vida, é um tema difícil, né? Agora, não está vindo pergunta, eu vou te trazer uma coisa que eu ouvi essa semana, que eu fiquei... eu ouvi uma pessoa falar, eu já tive contato com pessoas que tiveram Covid e eu não peguei, então eu devo ser resistente, né? Ou seja, as pessoas já estão começando a distorcer, né? Tive contato com pessoa que estava com Covid e não peguei, então eu sou resistente. É possível isso? Isso é uma grande ilusão que a gente tem que acordar as pessoas. Então, não, isso não é uma ilusão, isso existe. O que não se sabe é quem vai pegar, quem não vai pegar. Não tem como saber. Né? Se existisse uma coisa, falar assim, não, você tem olho azul, então não pega. Ó, você tem olho verde, e aí você pega, aí sim. Mas o problema é que você nunca sabe quem vai pegar e, principalmente, você não sabe quem vai complicar, quem não vai complicar. Você não tem esses parâmetros. Não tem nada lógico nisso. Não tem nada lógico. Eu conheço muitas histórias dessas. Recentemente eu soube de uma história de um casal que a mulher estava com todos os características de Covid. Aí o marido insistiu que ela não queria, foram fazer exame. Aí, para convencer ela a fazer o exame, porque agora também ficou essa história besta de que vou enfiar um negócio no nariz é uma tragédia, então ele resolveu também fazer o exame. E aí, curiosamente, ela não estava com Covid, quem estava era ele, que não tinha sintoma nenhum. E pior, ele complicou. 10 dias depois, ele teve que ser hospitalizado, não foi entubado, não foi nada disso, mas teve falta de ar e teve que ficar no hospital. Então, você não tem controle disso. Isso daí é o grande mistério da história. É a grande procura dos médicos. Então, como você não sabe quem vai se contaminar, quem não vai se contaminar, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo tem que usar máscara, que eu insisto em dizer que máscara é alta tecnologia, tá certo? A máscara fez com que as infecções, não foi só isso, mas uma das causas que fez baixar o nível de infecção hospitalar, das pessoas não morrerem pós-cirúrgico. Lavar a mão foi outra coisa que foi uma revolução na medicina, é alta tecnologia. Isso não é só esses aparelhos malucos e que fazem tudo, que fazem computadores e tal. Isso é alta tecnologia. Quando a gente está usando máscara, quando a gente está lavando a mão, quando a gente mantém distanciamento, a gente está fazendo a mais pura tecnologia médica. Né? Anos e anos e anos e anos de experiência. Então, vamos fazer isso. Se você fizer isso, você tem grande chance de não ter encrenca. Né? Também vamos nos alimentar convenientemente, não fazer regimes malucos ou ficar só alucinados com certa coisa. E chega, param. As pessoas têm que aprender a parar de consumir remédio. Remédio é droga. Droga, o vício da droga lícita está crescendo. Não é só a ilícita, a lícita também. Então, precisa parar de intoxicar o corpo. Vamos fazer o mínimo de exercício, que não precisa fazer 7 vezes por semana, academia, 3 horas por dia, não é isso. Mas anda.
Toma um pouco de sol, não precisa ficar se tocando na praia. Toma um pouquinho de sol, anda. Tem uma vida mais normal. Tem as suas angústias. A vida precisa ter angústia, precisa ter dúvidas, precisa ter medos. O medo é protetor. Se você não tivesse medo, a civilização já tinha acabado. Medo é bom companheiro. É bom companheiro, é coisa útil. Você vai perder umas noites de sono? Perca, mas vai dormir, no outro dia vai dormir mais tranquilo, né? Não fica tomando um monte de álcool, toma uma cervejinha de vez em quando, tá certo? Para de fumar, porque o fumo é uma das piores coisas, tá certo? Né? Mas tem uma vida, a vida é isso, não é. Tem momentos difíceis, e você está se protegendo, né? Não é só. A Messias faz uma pergunta aqui que acho que tem a ver com o que você falou sobre as pessoas estarem escolhendo vacina. Sobre a vacina, a Coronavac não traz bons resultados, o senhor sabe? Tomei essa, né? A Coronavac é a vacina mais tradicional que tem. Entendeu? Ela é feita do vírus morto, né? E é assim, a tecnologia mais antiga, mais tradicional e que deu muito certo com a H1N1 e com todas as outras vacinas desses vírus. Então, essa é a mais tradicional. Foi também, eu tomei ela e está ótimo. Aí, as outras vacinas são mais tecnológicas, tá certo? Elas são feitas a partir de estudos genéticos, mas as pessoas têm umas ideias meio loucas e se falar coisas que não tem. Então, usam artifícios genéticos para fazer com que esse vírus, que tem que entrar na célula para dar imunidade, ou fragmentos do vírus, sejam levados por elementos genéticos. É só isso. Uma coisa, o tal do RNA mensageiro, ele não entra na célula, ele vai até a porta da célula, entrega o que ela encomenda e vai embora. São um pouco mais modernos. O que eu ouvi, agora é coisa que eu ouvi, não é minha experiência. Eu ouvi que o que eles estão falando é misturar as vacinas, que talvez isso seja mais eficiente do que tomar uma vacina só. Porém, todas essas vacinas, inclusive essa indiana que tanto problema está causando, ela é uma vacina também feita com o mesmo jeito da vacina do Butantan. Entendeu? Então, são técnicas de vacina, são todas boas, né? Agora, o que faz? São os estudos, assim que sai um estudo médico, pronto, já os jornais, os jornalistas já divulgam o máximo, mas na prática, para os cientistas, não é assim, né? Eles fazem o que eles chamam de meta-análise, eles pegam muitos artigos, muitas conclusões, e depois dessas conclusões todas, eles vão ter uma outra conclusão mais universal. Isso ainda não conseguiram fazer, estão fazendo, tá certo? Então, assim, um artigo, um lugar do mundo tem tal resultado, outro tem outro resultado, outro tem resultado, e precisa depois reunir todos esses resultados e analisar em conjunto, né? Aí está tudo certo. Então, os próprios cientistas não usam esse critério só porque saiu no Lancet, então tá. Não, é uma possibilidade. E acho que vacina que você achar, tome sua vacina sossegado. Se precisar, o pessoal mais capacitado, principalmente na Secretaria de Saúde de São Paulo, que é gente muito, muito especial,
que tem muita experiência com vacina. Se precisar, eles vão dar uma terceira dose, se precisar, eles vão misturar vacinas, né? A OMS não brinca em serviço, né? Confia que as coisas caminham. Né? E lembrar a conversa dos especialistas infectologistas na própria CPI. Ciência não é questão de opinião, ciência é método científico, não tem lado, não é questão. Acredita na ciência e não entra nesta coisa de simpatias ou de achar que tem lados. A Vatusa coloca aqui: eu e meu filho pegamos Covid em fevereiro e meu esposo não pegou, e meus sintomas foi leve. E agora, depois de 3 meses, peguei de novo e passei por tudo isso e meu esposo pegou. Agora, dessa vez, teve sintomas leves. Né? E ela complementa: o médico me informou que após esse Covid, eu só posso tomar a vacina daqui a 30 dias. Está correto? Ou devo esperar mais para tomar a vacina? Devo escolher vacina ou qualquer uma devo tomar? Não, aqui é o seguinte, como muda, o vírus ele é muito mutável, ele é esperto. Não, o vírus ele pensa, bom, eu não consegui, agora já tem um remédio que me inativa, então eu vou dar uma mudadinha aqui para enganar o remédio e vou continuar minha operação destrói células. Então ele faz isso, ele vai mudando para fugir do remédio, né? Para fugir da vacina, para fugir. Então, você pode ter pego um outro tipo de vírus, que deu uma pequena mudança aqui, te fez pegar de novo o coronavírus. Isso acontece. Mas você vê que já é mais fraco, porque quer dizer, as suas defesas, quando entra o vírus, o corpo já vai, opa, esse aí é inimigo velho, a gente já sabe a malandragem. Então já ele te defende, tá certo? E aí você já tinha vacina e tudo isso, então ele te defendeu. Isso pode acontecer, é como se fosse um outro tipo de vírus. Por outro lado, depois que você tem o Covid, você fica com uma resistência. O corpo aprende a se defender do vírus. Então, você está imunizado. Eu já vou falar uma coisa que você vai entender que foi um erro aí. Então, assim, você já está imunizado para aquele vírus. Se ele mudar, você não está imunizado. Então, o que se fala? Que por um período que eu tinha ouvido falar que é mais do que 30 dias, você está protegido, você não precisa da vacina. Não é que você não pode tomar vacina, é outra história. Você pode tomar vacina, mas você não precisa, porque, teoricamente, você já está protegido. 30, 60 dias depois, cai um pouco essa imunidade, então aí é o momento certo de você tomar a vacina para, de novo, voltar a imunidade. Entendeu? Então, assim, você tomar logo em seguida, não vai acontecer nada, mas é uma perda de uma vacina que não precisa. Você pode esperar, isso daí é o que a lógica manda, né? Isso daí é que esse foi um grande erro que queriam convencer a população que se muita gente pegasse, ia ter aquilo que eles chamam de imunidade de rebanho, porque todo mundo ficaria imunizado. Isso é uma tremenda de uma estupidez, porque isso se consegue com a vacina. Se você vacinar muita gente, aí você tem a imunidade de rebanho. Aí você faz com que a imunidade seja grande para todo mundo, mas não pela doença. Tá certo? Então, assim, tá tudo certo com você, fica tranquilo. Que bom. A gente está com alguns comentários aqui, deixa eu compartilhar, né?
A Eliana coloca: ouvir e falar sobre o tema é muito bom. Né? A Tereza concorda, né? Muito bom mesmo. Né? A Marlene coloca: excelentes esclarecimentos. Né? Que bom, gente. Pode mandar comentários, a gente está terminando o nosso bate-papo, né? Estamos a alguns minutos do nosso tempo. Né? E eu queria, Edu, te agradecer muito. Né? Mas chegou mais pergunta. Doutor Eduardo, podemos confiar na ideia de que as vacinas existentes são eficientes contra a variante do vírus? Então, parece que sim. Né? Isso tudo não se tem. Essa é uma doença nova, então os conhecimentos vão se chegando dia a dia. Até o momento, elas se mostraram eficientes. Mas por isso que eles estão falando que talvez se misturar as vacinas, isso foi, eu ouvi daquela doutora Margarete, todo mundo ouviu lá no Globo News, não foi em nenhum lugar científico, mas ela é uma pessoa muito considerada. E aquela doutora Margarete, ela falou exatamente isso, que a perspectiva é misturar vacinas que eles estão estudando. Mas esse é um conhecimento de dia a dia, né? O importante é perceber que eu acho que isso é muito importante, que as coisas não estão paradas, que não se brinque em serviço. Você pega uma cientista como ela, como outros que andaram fazendo declarações aí, aquele Arthur, são pessoas de autoconhecimento e que estão envolvidas em muitas coisas. Cientistas do mundo todo estão envolvidos nisso. Só que os conhecimentos são dinâmicos, né? O que é verdade hoje, amanhã já não é bem assim, muda um pouco. Mas é interessante você perceber que o tempo todo estão fazendo coisas. Essa é a verdadeira tecnologia médica. É isso que a gente tem que admirar na medicina, né? Não é só essas máquinas que são milagrosas, que fazem exames e não sei o quê. Esses conceitos que são, às vezes, muito simples e que decorrem de um grande conhecimento de grandes pensadores médicos. Né? Perfeito. A Silene, ótimo. Né? A crise família, eu cresci tomando vacina, para mim é natural. O que assusta é o poder desse vírus. Isso sim assusta, não as vacinas. É isso mesmo. E, por fim, Silene, ótimo, muito obrigada, excelentes informações. Obrigado da companhia de vocês. Né? Tivemos uma flutuação grande de pessoas participando hoje. Né? E, Edu, mais uma vez você nos socorrendo e trazendo informação, respondendo dúvidas. Né? Quero te agradecer muito. Só estou com saudade da gente sentar e conversar, né? Mas isso... não vamos perder a esperança. Mas vamos nós. Né? Maria Aparecida, verdade, doutor Eduardo, concordo com o senhor. A Messias, boa noite. Né? Boa noite, colegas. Amanhã tem a transmissão da missa às 10h30, né? E a semana que vem a gente retoma todas as transmissões. Tá? Obrigado, Tereza, muito obrigado a vocês. Né? É tão gostoso poder terminar o sábado, preparar o fim de semana, aprendendo, conversando. Né? Obrigado, Edu. Obrigado a todos que acompanharam. Algum recado final, Edu? Vamos fazer uma corrente aí de energia para fazer o padre ficar mais forte e aguentar mais os trancos, né? Vamos jogar energia nisso aí. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Um abraço a todos, nos vemos e torcendo pelo padre Glênio, pelo pai dele, né? Que são fases da vida. Um abraço a todos. Vou encerrar a transmissão.